Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E o tema de hoje, gente, é sobre a sacada para um iniciante na engenharia civil ganhar acima de 10K. Então, lógico que não é somente para os iniciantes, mas eu vejo que, na verdade, isso causa mais dúvidas nas pessoas que estão iniciando, tá? Né? As pessoas que estão iniciando a carreira na engenharia civil, que às vezes fica um pouco indecisa, não sabe o que fazer, e eu vou falar aqui para vocês já o que vocês podem fazer logo de cara, de início, quando você acaba se formando, para você ir para esse caminho de faturar mais na engenharia civil. Então, eu vou comentar alguns pontos importantes. Mas não é somente para o iniciante, é também para as pessoas que ainda talvez não se acharam aí na profissão de engenharia civil. E eu acho que é umas dicas assim bem importantes, gente, bem importante mesmo. A gente vai estar falando aqui e se vocês se identificarem em algum momento, vocês podem mandar mensagem aqui, certo? Então vamos lá, gente. Qual que é a maioria a expectativa da maioria, né? De quem hoje está se formando, quem está na faculdade ali já fazendo estágio, qual que é a maior expectativa que vem por parte dos engenheiros civis? Eu acredito que a maioria aqui, na verdade, sonha em ser reconhecido, né? Quando sai, por exemplo, da faculdade e se forma, a gente pega o diploma e a gente fala, agora vai! Agora eu vou ser engenheira civil, vou ganhar bem e tudo mais. E eu acredito que a maioria dos engenheiros civis pensam dessa forma, né? Mas eu vou falar algumas realidades aqui para vocês. Então, vamos ver se é mais ou menos por esse caminho ou não. Mas quando a gente se forma, tem todo aquele sonho, né? Agora eu vou ganhar o piso salarial, né, da engenharia civil, agora eu vou ganhar muito dinheiro, né? A gente acaba sonhando com isso realmente quando a gente acaba se formando, porque todo mundo fala que engenheiro civil ganha bem, e a gente acaba pensando nisso, né? Que a gente vai se formar já e vai começar a ganhar bem. Então, gente, eu vou falar para vocês que eu, Marielle, tá? Eu, Marielle, mesmo fazendo estágio, que eu fiz 2 anos de estágio em obra, eu fiz 2 anos de estágio em canteiro, e eu mesmo estando no estágio, com as pessoas que eu convivia, eu não via muito se falar assim dessa questão salarial com as pessoas que eu trabalhava, sabe? Então, com as pessoas que eu trabalhava, no caso, eu tinha aquele sonho. Meu sonho era, por exemplo, agora eu vou sair do estágio e eu vou conseguir uma contratação aí, enfim, em canteiro, porque eu só tinha aí experiência em canteiro, e eu pensei, não, eu vou conseguir pelo menos chegar perto do piso no início, né? Já tenho 2 anos de estágio em obra, então provavelmente eu vá conseguir alcançar. E, gente, eu não sei como é que é com vocês, se vocês têm essa experiência aí, não sei se vocês já estão fazendo estágio, já se formaram, se vocês têm essa visão de mercado ou não. Porque eu mesmo estando lá com a equipe em canteiro, eu não tinha essa visão. Eu sonhava com um salário perto do piso salarial. E, na verdade, não foi bem isso que aconteceu comigo. Então, eu não sei se com vocês tinham, por exemplo, se vocês têm essa visão, se vocês acham que hoje o engenheiro ele ganha bem já de início ou não. E o que a gente pode fazer para reverter isso? E eu, naquela época, eu me lembro que o piso salarial, tá, de 8 horas, que tem o de 6 horas e o de 8 horas, né? Mas o piso salarial de 8 horas era ali aproximadamente R$ 8.000, que eu me lembro. E, gente, quando eu saí, me formei, fiz o estágio de 2 anos de estágio em obra, me formei, e quando eu consegui emprego em obra, eu comecei ganhando R$ 2.000. Comecei ganhando R$ 2.000, e para mim foi um choque. Foi um choque porque eu estava sonhando com o piso salarial, né? E aquilo para mim... eu vou até falar uma coisa aqui para vocês, que eu me lembrei aqui sobre o meu estágio. Mas aquilo para mim, tipo, me deu um choque, assim. E eu fui para essa área do canteiro porque eu só tinha estágio no canteiro de obras. E o que eu me lembrei aqui de falar para vocês é que o seguinte...
Quando eu estava no estágio, o pessoal sempre me falava, todo mundo me falava, gente, quem tinha mais experiência, eles me falavam assim: se você for fazer estágio, faz estágio em mais de um lugar. Se você for fazer estágio, faz estágio, por exemplo, se você aprende um pouco de projeto, vai para a obra, para você conhecer as áreas e ver com o que você vai se identificar. E me falaram isso, falaram assim, não, vai e faz esse estágio em várias áreas para você ver qual que você se identifica, né? Se permita conhecer. E eu, gente, por mais que me falaram isso, eu, na verdade, acabei ficando só no canteiro de obras mesmo. Eu fiquei 2 anos no canteiro de obras. E eu tinha essa possibilidade de mudar de estágio realmente para conhecer outras áreas e eu não me permiti conhecer uma nova área. Eu não me permiti enquanto eu estava fazendo estágio. Então, gente, eu digo aqui para vocês: se vocês estão estagiando, se vocês estão se formando, né? E vocês têm, no caso, essa possibilidade de fazer estágio em mais de uma área, faça, gente, faça, porque você precisa se descobrir. Você não precisa, por exemplo, ter fazer o estágio, ser contratado, às vezes numa área, às vezes tu vai ficar frustrado, enfim, não vai gostar, depois tu não vai ter coragem de mudar, e assim vai, criando uma bola de neve. Então, quanto antes vocês conhecerem isso, melhor. E isso faz parte de você se destacar no mercado, que eu já vou chegar nesse ponto aí. Então, assim, para você se sobressair no mercado, gente, vocês precisam entender essa realidade, né? Então, conforme eu falei para vocês, eu comecei ganhando R$ 2.000, meu salário inicial em obra, e já tendo 2 anos de experiência como estágio. E essa é a realidade do mercado, né? E o que acontece? Que eu vejo, tá? Talvez, não sei o que vocês vão pensar a respeito, mas é o que eu acho. Mas é que assim, o que acontece? Quando a gente não sabe, quando a gente não se identifica, quando a gente não busca conhecer o que realmente a gente gosta de fazer na profissão, o que acontece é que você vai se submeter a qualquer emprego no mercado da construção civil e você também vai se submeter a ganhar qualquer valor, porque você quer ganhar experiência. E, gente, eu não concordo tanto com isso, porque você pode virar isso já desde o início da tua jornada na engenharia civil. Então, você não precisa, digamos, ser contratado por alguma coisa, às vezes, que você não gosta e você está lá para ganhar experiência, mas se você não gosta daquilo. Nos eventos que eu faço aqui, tem uma galera que sempre comenta assim: eu não estou tão satisfeita no meu trabalho, mas eu não conheci outras áreas, ou, por exemplo, não sei se está tarde demais para eu mudar para outra área. Então, assim, lógico que no início, né, se você não conhece nada, você tem que experimentar, conforme eu falei aqui para vocês. Mas, algum momento tem que virar uma chavinha aí para vocês, na cabeça de vocês, referente a isso. E o que eu quero falar? O que eu quero falar, gente, é que, na verdade, é assim: o que acontece é que quando você se submete a qualquer emprego, que é o que vier, e você se submete a receber qualquer valor para você trabalhar como engenheiro civil. Mas se você viu que é aquilo que você não gosta, eu vou falar para você uma coisa: se você não mudar, se você não tomar atitude de mudar isso, você vai ficar frustrado, você vai levar o teu peso, o teu trabalho como um peso. E, gente, tem várias pessoas, assim, que, no caso, acabam levando isso como um peso e não têm coragem de mudar e ficam com aquilo por um tempo e vai passando o tempo e aquilo vai se levando, entendeu? Então, é a dica que eu deixo aqui para vocês: se permita conhecer. Você já viu que você não gostou, não é muito a tua praia aquilo? Muda. Procura uma outra oportunidade, é muito melhor, é muito melhor. E ainda outra coisa que eu falo para vocês é o seguinte: que quando a gente está em uma empresa, por exemplo, em um cargo, vamos supor que eu fui contratada aqui para trabalhar no escritório, né? Vamos supor aqui na área de engenharia civil mesmo, engenharia civil trainee, vamos supor aqui. E o que acontece? Quando você entra numa empresa,
você sabe que você vai subindo de remuneração, né? Lentamente. Você não pense que, por exemplo, você vai dar um pulo no teu salário ali, por exemplo, de 2.000 para 7.000 reais, porque não vai acontecer. E o que acontece é que quando a gente entra como contratado, a gente se submete, beleza, vamos supor, eu me submeti no início também a ganhar 2.000 reais, e depois aqueles 2.000 reais, encontrei até uma olerita esses dias, foi para 2.500, e eu tinha aumentado já bastante a responsabilidade, e depois disso, de 2.500, enfim, eu mudei de área, fui para uma outra empresa, mas se eu tivesse na mesma área, eu provavelmente teria, depois de um tempo, mais um aumento de 500 reais. E isso que eu quero passar para vocês, que vai subindo gradativamente, né? Quando você, por exemplo, está em uma certa área e que você se submete àquilo e você não muda, não pense que você vai ter um salto aí no salário que você vai ter para você se sentir realizado financeiramente, porque não vai acontecer. E o que acontece que eu vejo muito também é que, se por algum acaso você teve experiência de 2 anos ali de algo que você ainda não se identificou, e você vai, por exemplo, para uma outra empresa por algum motivo, basicamente, ou você vai com o mesmo salário que você já estava nessa outra empresa, ou um pouquinho a mais, ou um pouquinho a menos. Então, na verdade, o que acontece? Quando você está contratado por uma empresa, tu fica indo gradativamente, pode ir subindo, mas não vai ser aquele salto. E eu falo para você que se você quer ter esse salto que a gente está falando aqui, gente, vocês têm que ir para a área de você ser responsável, enfim, pelo teu negócio e você fazer uma coisa que você gosta. E como que a gente acaba superando isso, então, né? Eu até pergunto para vocês aqui, hoje, vocês são apaixonados pelo que vocês fazem ou não? Dentro aí como profissional, né, dentro da engenharia civil, vocês são apaixonados pelo que vocês fazem ou não? E eu falo, gente, que para a gente se destacar no mercado, eu vou falar para vocês que a gente tem que gostar do que a gente faz. Já começa aí um ponto para você se destacar e você começar a faturar mais. Porque o que acontece é que muitas pessoas, às vezes, reclamam, mas elas não são felizes naquilo que ela faz. E, gente, as pessoas percebem isso. Então, quando você é louco, apaixonado por algo, você se vai para cima, você faz aquilo com vontade, você faz muito melhor, você acaba se destacando, né? Inclusive, por exemplo, quando você faz, por exemplo, um trabalho em grupo, vamos supor aqui, né? Vamos supor que você esteja na faculdade, vamos lembrar o tempo da faculdade aqui. Vamos supor que quando você estava lá na faculdade, você tinha que fazer o trabalho com alguém, com algum coleguinha lá, e sempre tem aquele que não gostava. Sempre tem, né? O que não gosta e que às vezes ficava como um peso puxando para baixo, ou que não colaborava para fazer, enfim, aquele trabalho, justamente porque o cara não gostava daquilo, não gostava e estava fazendo, por exemplo, ou por má vontade, enfim. E tem aquele colega também que você fez um trabalho, por exemplo, com ele e o cara, gosta muito de fazer e é empolgado e leva todo mundo para cima. E, poxa, não sei o quê, que o cara gosta de fazer aquilo. Então, olha que diferença. Então, só para vocês sentirem o que eu estou falando e por que isso faz sentido também na hora de você ter uma remuneração maior. Então, quando você faz algo que você gosta, gente, você acaba se destacando, as pessoas percebem isso. E se eu fosse falar para você, se fosse para você hoje contratar, qual dos dois que você contrataria? Se contrataria o colega ali que não gosta muito de fazer aquilo, ou você contrataria a pessoa que gosta de fazer aquilo? Então, olha só que diferença. Então, vão anotando aí, porque eu estou largando os insights aqui, são alguns, tá? E esse é um deles. Então, assim, gente, vocês têm que ter paixão pelo que vocês gostam de fazer. Vocês têm que ter paixão. E eu não me permiti
ter esse conhecimento de outras áreas quando estava fazendo estágio, né? E eu pergunto se você hoje se permite conhecer algo novo ou se você é resistente. Gente, essa resistência pode acabar te prejudicando se você não é feliz onde você está hoje. E eu vou falar para você que agora é a hora de você experimentar. Agora é a hora de você experimentar. O que, que você tem de habilidade que se encaixa aí dentro, por exemplo, da engenharia civil? E eu vejo que, por exemplo, tem muitas pessoas que falam assim: ah, eu desisti da engenharia civil porque eu não achei vaga, porque eu não me identifiquei com canteiro de obras, porque, enfim, várias coisas. Não, gente, não é, mas você tentou outra coisa nova, ou você só focou no canteiro de obras, que é o que todo mundo fala, que é o caminho que todo mundo, né, acaba dizendo por aí, porque isso já vem desde a faculdade, né? Porque na faculdade nos mostram do canteiro, nos falam do canteiro, falam da área de projetos e não se aborda mais muitas coisas. E a gente tem que correr atrás, porque, gente, hoje em dia, eu vou falar para vocês, a faculdade, gente, não basta. A faculdade, conforme outras aulas que eu falei aqui, é apenas um título que você tem. Eu achando que eu, sendo engenheira, eu já ia sair da faculdade arrasando. Mas, gente, não é assim, não é assim. Então, tem outras coisas que a gente tem que buscar, se conhecer, ver o que, que você gosta de fazer, quais que são as suas habilidades hoje. Se tem habilidade com número, ó, se você tiver habilidade com número, engenharia de custos já é uma dica aí para vocês. Mas o que, que vocês gostam? Então, assim, tem essa questão da paixão, tem essa questão da habilidade. E quando você é apaixonado por algo e você gosta de fazer aquilo, você tem habilidade naquilo, gente, é muito mais fácil você se destacar no mercado. E eu falo para vocês que não deixe passar anos da sua vida para você descobrir isso. Não deixe passar anos da sua vida para descobrir isso. Sabe por quê? Porque assim, gente, eu vejo que tem no mercado pessoas, vamos falar em idades aqui só para vocês entenderem. Eu vejo que tem no mercado pessoas, por exemplo, que têm 40 anos de idade e que essas pessoas estão frustradas e que essas pessoas, por exemplo, não tem mais ânimo, entendeu? Tipo assim, aquilo já encheu o saco para ela. E por quê, gente? Porque é uma coisa que ela faz que ela não faz de coração, que ela não faz de paixão, que ela não é apaixonada. E você, às vezes, pode até chegar na metade da tua carreira e você fala assim, por exemplo, nossa, mas eu já tenho 10 anos de experiência nessa área em específico da engenharia civil. Mas não é uma coisa que eu gosto. Mas será que vale a pena eu trocar essa área por uma outra e começar do zero? E vocês concordam que isso acaba se tornando muito mais difícil? Acaba se tornando muito mais difícil você ter essa decisão. Então, por isso que eu falo para vocês, é muito mais fácil vocês tomarem essa decisão, se encontrarem, se destacarem, começarem a faturar bem quando você se identifica dentro da engenharia civil. Né? Então, assim, eu vejo que muitas pessoas acabam falando dessa forma e que basicamente já desistiram lá da profissão, já estão desanimados, deixa a vida me levar, esperando a aposentadoria chegar, já tem 40 anos de profissão ali, mas que ainda fica pensando assim, poxa, se eu fizesse diferente, né? E eu vou falar para vocês uma coisa que me fez mudar, eu acabo sempre pensando dessa forma, na verdade. Eu penso o seguinte: olha, é mais fácil eu me arrepender por eu ter feito ou por eu não ter feito. E daí eu fico me remoendo, eu falo, cara, não, se eu não fizer, então é melhor eu fazer e me arrepender de ter feito, pelo menos eu já sei. Então, assim, não tenha medo de experimentar, porque aí que você vai descobrir no que você é bom e no que você vai ter sucesso. Vai por mim. O que você faz, que você tem paixão, que você tem habilidade, se torna muito mais fácil. Muito mais fácil. De verdade, gente. Eu não quero que vocês, sei lá, eu quero que vocês, na verdade,
criem essa conscientização aí na cabecinha de vocês. Porque vocês podem ver, vocês podem imaginar, eu queria que vocês me falassem, vocês já viram algum profissional de sucesso que ganha bem e que é frustrado naquilo que faz, que não gosta do que faz? Gente, tipo assim, é claro isso para mim. Eu não sei se é para vocês, mas para mim é muito claro isso. E ainda, gente, melhor ainda, você acaba se destacando e faturando ainda mais com uma outra questão. Mas aí entra no que você depende do que você for escolher, que você tem mais, que você vê que tem mais habilidade e mais paixão, que é o seguinte. Quando você tem uma área, por exemplo, que tem pouca concorrência e que tem demanda no mercado, você acaba se destacando muito mais rápido mesmo. Você alcança faturamentos altos assim muito, porque se você já se destaca pelo que você gosta, se você já se destaca ali pelo que você tem habilidade, você já está ali com todo o gás e ainda não tem concorrência, você, por exemplo, tá ali, o mercado tem demanda, gente, você faz o teu valor. Você faz o teu valor. E o que acontece é que muitos profissionais, às vezes, pretendem ficar leiloando o teu salário, né? Leiloando o salário aí, leiloando, né? Vendo quem que paga mais, enfim. E tá naquela que não se descobriu ainda, não sabe seu valor no mercado. Então, gente, é questão aqui de lei de mercado, né? Então, assim, eu falo para vocês que muito mais rápido vocês faturarem acima de 10K se vocês forem por esse caminho de ter uma área ali que é mais fácil você se destacar, né? Ó, até comentaram aqui no Instagram, deixa eu ler aqui também. Estou no segundo período da faculdade de engenharia. No início dei uma desanimada, mas agora estou de boa. Então, deixa eu te falar. A engenharia civil, gente, ela é muito ampla, só que na faculdade a gente vê mais essa questão do canteiro, conforme eu falei para vocês. Então, assim, gente, engenharia civil se pode trabalhar com muita coisa mesmo. Mas para isso você vai ter que buscar fora da faculdade realmente, porque na faculdade você não vai conseguir ver tudo, nem a fundo, nem às vezes conhecer tudo que tem dentro da engenharia civil. Então, o bacana é que você tem essa visão que olhe para outros lados e não somente na questão do canteiro aqui, por exemplo, que eu estou falando para vocês, né? E, inclusive, eu sempre defendo aqui a engenharia de custos, né? Porque a engenharia de custos é uma área que a gente não vê na faculdade e que é uma área gerencial da engenharia civil. Tem a ver aí com os custos, tem a ver com a rentabilidade, né, de um projeto. Então, por exemplo, a engenharia de custos, a gente trabalha só para vocês entenderem, desde a viabilidade de um projeto, se vale a pena fazer aquele projeto, se vai ter uma rentabilidade boa esperada. A gente trabalha aí na questão das decisões de projeto, participa de decisões de projeto, então o que é melhor, qual que vai ter o melhor custo. Participa também, por exemplo, da modelagem BIM, porque a gente tem que acabar, quando faz a modelagem BIM, a gente já tira ali da melhor forma para que vá para o orçamento da maneira correta. Então, participa da modelagem BIM, participa do planejamento em si. Então, tipo assim, olha quanta coisa a engenharia de custos acaba englobando e é tudo gerencial, é a parte gerencial antes de executar uma obra. E tem várias outras atividades também que é antes de executar uma obra. Então, só para vocês terem essa ideia, né, de tirar, por exemplo, aquela visão assim e acabar expandindo. Então, eu sempre falo da engenharia de custos, que é uma área muito boa. E eu falo para vocês, comece a conhecer áreas inexploradas. Comece a conhecer, gente, que vocês vão ver que tem muita coisa e você pode acabar se encontrando. Então, se você, por exemplo, não se identificou agora da engenharia civil mesmo, da faculdade, calma, dá uma pesquisada melhor, porque a faculdade é uma coisa. Depois que você sai da faculdade, que você vai para exercer a sua profissão, aí muda, né? Porque na faculdade a gente vê, às vezes, não vê a prática realmente como funciona, né? E eu falei aqui, então, de você ter habilidade
para você se destacar e você faturar bem, você ter paixão e ter demanda no mercado, né? Que se você for por esse lado, você vai estar realizado profissionalmente sem seu trabalho ser um fardo e você vai ganhar bem. Isso é automaticamente, gente, automaticamente. E se você quer chegar mais longe ainda, gente, se você quiser assim ganhar melhor ainda, aí eu vou entrar aqui na questão que falaram no YouTube. Então, gente, aí você precisa ir para o lado de ser autônomo e de ser empreendedor. Então, a tua pergunta, autônomo ou empreendedor, você já começaria muito bem na tua carreira, porque você aí não tem um teto, né? Você não tem um teto. E conforme eu falei no início, né, dessa aula, eu falei que quando você está numa empresa, você vai aumentando gradativamente ali. Agora, quando você está com autônomo, se você tem um cliente, por exemplo, vamos supor um valor aqui de 5 mil reais, para atingir 10 mil reais, você precisa ter 2 clientes. Para atingir para atingir 15 mil reais, você precisa ter 3 clientes. Então, só um exemplo. Então, quando você está como autônomo, como empreendedor, aquilo vai depender exclusivamente de você e você aí sim consegue dar saltos, né, na tua remuneração. Então, eu vou muito por esse caminho. Se você quiser se destacar, gente, vai por esse lado de autônomo empreendedor. Estou falando para vocês. Eu vou falar para vocês que quando eu entrei do canteiro de obras para essa área de engenharia de custos, quando eu fui contratada, eu comecei a ganhar 4 vezes mais do que essa área do canteiro, né? Como trabalhando em canteiro. E como autônoma, eu cheguei a ganhar já, né? Hoje, atualmente, estou falando para vocês, mais de 5 vezes aquilo. E em valor monetários aqui, acima de 10 mil. Então, isso, gente, eu não tinha nem pensado anteriormente lá, quando eu me deparei com 2 mil reais, depois que eu me formei lá no canteiro. Então, eu falo para vocês aqui que realmente é o que eu vivi na prática que eu estou passando para vocês. E se vocês conversarem com outras pessoas que foram por essa mesma linha, você vê que é da mesma forma. Ó, comentário aqui no YouTube. Engenharia de custos, você consegue atender todo o Brasil? Sim, exatamente. Isso daí é um tema de um outro dia que eu ainda vou falar com vocês, que vocês conseguem também atender todo o Brasil, gente. Na verdade, hoje eu foco aqui mais no sul, né? Santa Catarina e Paraná, onde que, na verdade, que eu já sou bem conhecida assim. Então, mas isso é uma área que você não precisa ser específica de um lugar. Mas esse é uma outra live, um outro tema que eu ainda vou comentar com vocês e que vocês também conseguem, né? Então, voltando aqui, né? Como eu falei para vocês, e hoje, como autônomo, eu ganho 5 vezes mais do que quando eu ganhava em canteiro. E sendo que hoje eu tenho liberdade, né, gente, sendo autônoma. Então, eu tenho, por exemplo, eu faço meus horários praticamente, né? Então, isso foi uma coisa muito boa também. E assim, gente, se você quiser faturar bem, então, voltando a esse ponto aqui, que é o tema, né, da aula de hoje, então, assim, foque os esforços, gente, foque todos os seus esforços no seu próprio negócio. Aí vocês vão falar assim, nossa, mas eu vou começar assim, tipo, nossa, que frio na barriga, não tenho certeza. Gente, é assim mesmo que a gente começa as coisas, sabia? Eu tinha muito frio na barriga, várias coisas me deu frio na barriga, né, essa questão profissional. E, inclusive, quando eu fui chamada para ser coordenadora, também me deu um frio na barriga, porque eu nunca tinha uma equipe. Gente, eu aprendi muito. Aprendi muito, aprendi muito, aprendi muito. Quando eu decidi ser autônoma, eu falei assim, ó, meu Deus, que frio na barriga, eu vou ter que largar tudo. E era uma coisa que eu gostava, me dava bem, adorava a equipe, adorava tudo, empresa e tal. Eu falei assim, meu Deus, que frio na barriga. Gente, vai dar certo. Então, assim, quando você tem um frio na barriga, gente, é que é um bom sinal. Eu vejo assim, né? Porque a gente acaba saindo da zona de conforto completamente. E eu vou falar para vocês que é quando a gente sai da zona de conforto que a gente acaba evoluindo.
Então, eu não sei se vocês já passaram por alguma situação assim, mas quando a gente sai da zona de conforto, gente, é quando você se depara com aquilo e a gente acaba crescendo, evoluindo, porque a gente sempre dá um jeito de dar a volta por cima, né? Ó, comentário aqui no YouTube, exatamente. Dá muita insegurança em começar sozinha. Eu tô nessa fase de desespero. Não precisa se desesperar, não precisa se desesperar. Ó, comentário aqui no Instagram antes. Mar calmo não faz bons marinheiros. Gente, é bem isso. Não dá para se acomodar. Depende de cada perfil, né? Cada pessoa tem um perfil. Mas acredito que se você quiser evoluir, se você quiser crescer na carreira, gente, não tem como se acomodar. Não tem mesmo. E eu falo isso aqui para vocês porque quanto antes vocês pensarem dessa forma, quanto antes vocês tomarem essa decisão, melhor. E daí eu quero que vocês pensem nisso com carinho realmente. E depois eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eu quero que vocês falem assim: me procurem e falem assim, Marielle, eu assisti aquela tua live tal dia, meu, aquilo me encorajou, eu vi que deu certo, meu, obrigada. Eu tenho certeza que vai acontecer isso. Eu quero que vocês me procurem, que vocês me contem, certo? E assim, gente, você tem que acabar se permitindo você enfrentar essa dificuldade, né? Você tem que se permitir enfrentar essa dificuldade, porque você uma hora vai ter que começar. Então, se permita enfrentar essa dificuldade. Vai aparecer obstáculos? Vai. Mas é normal, vai aparecer obstáculo e depois vai aparecer outros e cada vez mais. Isso a gente vai ter na vida inteira. Mas se prefere ter obstáculo, não seguindo ali, né, gradualmente a tua profissão, a tua remuneração, o teu sucesso, ou você quer dar um salto? Se você quiser dar um salto, realmente a gente tem que, né, toda ação tem uma reação, né? Então, precisa disso mesmo. E eu pergunto aqui para vocês, né, em que fase que vocês estão? Vocês estão descobrindo as suas habilidades, vocês estão descobrindo aí a paixão que você tem, qual área que você é apaixonado dentro da engenharia civil? Se você já descobriu, eu te pergunto, essa área, ela tem demanda e pouca concorrência? Porque se vocês já se identificaram com uma área dessa, é muito melhor mesmo, é mais fácil, né? Muito mais fácil. E eu pergunto aqui se vocês, no caso, já estão numa área dessa, se já escolheram, eu pergunto se hoje você é autônomo ou se você é empregado. Então, assim, gente, são várias coisas conforme eu falei aqui para vocês, né? Mas lógico que não é só ter habilidade, paixão, enfim, no caso, conforme eu falei aqui, e ainda ter demanda do mercado. Porque para tudo isso você também precisa ter conhecimento, né? Então, buscar se profissionalizar, com certeza, não vão atuar assim no mercado sem nenhum conhecimento, sem nenhuma experiência, porque não tem como, né? Isso daí é meio óbvio. Mas eu estou passando aqui justamente, se vocês querem se destacar, principalmente iniciante, conforme eu falei aqui para vocês, né? Então, recapitulando, pense sempre que vocês, no caso, precisam se permitir conhecer um novo, não sejam resistentes. Sempre quando a gente é resistente em algo, isso é ruim, isso em qualquer coisa, tá? Qualquer coisa, não só na área profissional, até na pessoal. Às vezes, quando a gente é muito resistente a alguma coisa, isso daí pode te dar um prejuízo muito grande. Então, na profissional também, mesma coisa, conforme eu falei para vocês. Às vezes, tem pessoas aí com 40 anos de experiência que são frustradas, estão esperando lá, sei lá, né, conforme a gente falou aqui, a aposentadoria. E, gente, ficou pensando por que eu não mudei isso antes? Por que eu não tive coragem antes? Então, eu tô aqui justamente para encorajar vocês, certo? Ó, perguntaram aqui no YouTube. Para calcular o valor da obra, você usa o SINAP ou, enfim? Então, sobre essa pergunta, não uso o SINAP. Obra pública usa SINAP, mas eu sou especialista em obras privadas. E obras privadas a gente estuda a empresa
para fazer um orçamento. Então, é um orçamento bem mais refinado que vai como meta para o canteiro de obras. Então, no Sinap não é tão específico daquela empresa, né? Então, vamos supor, qual que é o padrão de qualidade da empresa? Qual o padrão de tinta? Como que é paga a mão de obra daquela região? Porque, por exemplo, o Sinap é tudo por homem e hora. Mas a gente, dependendo da empresa, se não tiver funcionário próprio, é por empreitada. Então, qual que é o valor por metro quadrado do empreiteiro da região? Então, a gente faz tudo especificamente daquela obra, daquela região, daquela empresa. Então, é bem mais refinado que o Sinap, bem mais refinado mesmo. Então, não utilizo o Sinap, tá? Ó, Daniel aqui. Olá, Daniel. Boa noite. Todos os dias eu estudo e leio livros a respeito de orçamentação e planejamento de obras. Que top, Daniel. Que top. Isso mesmo. E é uma coisa que a gente nunca para. É uma coisa que a gente nunca para. Hoje eu estudo ainda bastante e acho que é uma coisa que a gente tem que estar sempre estudando, porque a gente não pode parar. Se você acha que, por exemplo, eu me formei e vou parar de estudar, não, está errado. A gente sempre estuda, a gente sempre aprende. Comentário aqui no YouTube. Então é bem melhor. O orçamento? Sim. Ele é específico da empresa mesmo, da obra. E isso serve como meta, né? Isso serve como meta. Esse orçamento vai para a obra. Eu sempre falo que o orçamento executivo, né, feito específico dessa forma, eu chamo que é a Bíblia da obra, porque é um manual de como que a obra deve ser feita. Então, tem todo o planejamento, tem todos os quantitativos de materiais, tem como fechar a mão de obra, até que valor eu posso comprar o material, até que valor que eu posso contratar a mão de obra, tem tudo. Então, assim, é bem melhor mesmo, bem melhor e traz muitos benefícios, né? Porque a partir daí você consegue controlar realmente o que está sendo executado em obra, que com o orçamento é um orçamento para ser utilizado pela obra, né? Tem muito orçamento por aí que é só para chegar num número, mas não, esse orçamento é para ir para a obra mesmo e controlar em cima. Então, se algumas coisas estiverem desviando, né, o desempenho do orçamento estiver ruim, tem que ver o que é o problema. Às vezes pode ser um problema da mão de obra, às vezes pode ser um problema da gestão da obra, às vezes pode ter, sei lá, alterações de projeto também, dependendo do tipo de contrato, é uma coisa que você já fica esperto, opa, isso daqui então tem que ser um aditivo. Então, gente, é bem específico mesmo e é uma meta que a obra tem em seguir o orçamento dessa forma. Muito boa a live, parabéns. Obrigada, gente. Fico feliz que esteja contribuindo aí. Então é isso e vejo vocês semana que vem. Um ótimo final de semana a todos.